Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Cornélio, boa tarde, Brasil, ao contrário, né? Ah, no último assunto, que foi função de teorema de Lyapunov, teorema de Lyapunov, coitado de Lyapunov falando errado, a gente viu como que a gente consegue utilizar o teorema de Lyapunov para analisar a estabilidade de qualquer tipo de sistema. Só retomando aqui, V é uma função de Lyapunov, se ela vai ser zero para x igual a zero, se ela for sempre positiva e se o seu derivado for sempre negativo. Então tem aquela interpretação de função de energia, dissipativo, decrescente, que a gente consegue utilizar para analisar a estabilidade de um sistema sem precisar calcular explicitamente as soluções do sistema. Então ele é muito útil para a gente poder fazer essa análise de estabilidade. E no final do vídeo comentei que uma das técnicas de fazer o cálculo de obter uma função de Lyapunov, que não é nada trivial obter funções de Lyapunov para sistemas gerais, né? Então uma estratégia seria a gente linearizar ao redor da origem, que eu estou supondo que é o ponto de equilíbrio que eu estou analisando, sem perda de generalidade, e aí calcular a função de Lyapunov para o sistema linearizado, né? Que daí a gente usa todas as técnicas para sistemas lineares que a gente tem. Mas aí vem o motivo principal desse vídeo aqui, né? Como que eu calculo função de Lyapunov para sistemas lineares, né? Que sistemática é essa? Então vamos lá. Então, supondo que eu tenho um sistema linear, x ponto igual a x, se ele for sintoticamente estável, ou seja, todos os autovalores de A tiverem parte negativa, então a partir de agora eu só vou falar de sistemas lineares, tá? Todos os autovalores tiverem parte negativa, então com certeza vai existir uma função de Lyapunov quadrática que o certifica, que seria uma função quadrática. Uma função quadrática, uma forma quadrática, é uma função dada por essa expressão aqui, tá? Sendo P uma matriz simétrica, constante, então eu consigo escrever a função de Lyapunov dessa forma aqui. Então eu estou limitando como que é a cara da minha função de Lyapunov. Não estou falando mais que é uma função de Lyapunov qualquer, maluquíssima e com vários tipos de funções. É uma forma quadrática. Então, o que é uma forma quadrática? Vamos lá. Então, por definição, uma forma quadrática, né, um x transposto em bx, aqui eu estou colocando, supondo que x possa ser até valores complexos, então por isso que eu tenho um conjugado, ao invés do, que é o transposto conjugado, né, na verdade, mas ele é dado por esse tipo de expressão aqui, né, que vai ser um xi vezes xj, x1 vezes x1, x2 vezes x2, x1 vezes x3, vezes constantes. Em outras palavras, formas quadráticas são polinômios de grau 2. É um termo muito bonito para dizer polinômio de grau 2. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho vou chamar de g de x, né? É uma forma quadrática, né? Vamos supor que x, eu vou colocar 3 estados aqui, então x transposto vezes 1, 0, 2, 0, 3, 4, 2, 4, 2. Nossa, x1, x2, x3. Percebam a tendência minha de ficar caindo na paciente psicotécnica. Então, aqui eu estou colocando a forma x transposto px. X transposto, matriz constante p e x. Quando eu faço esse produto aqui, né, vai ficar, vou fazer só esse aqui pelo menos de maneira um pouco mais passo a passo. Quando eu faço o produto disso daqui tudo, aqui vai ficar x1 mais 2x3, 3x2 mais 4x3, aqui vai ficar 2x1 mais 4x2 mais 2x3. E quando eu faço esse produto aqui, isso aqui vai ficar tudo isso aqui multiplicado por x1, tudo isso aqui multiplicado por x2, tudo isso aqui multiplicado por x3. Então vai ficar x1 quadrado mais 2x1 x3 mais 3x1 x2 desculpa, mais 3x2 ao quadrado mais 4x2 x3 mais 2x1 x3
mais 4x2, x3, mais 2, x3 ao quadrado. Que é um polinômio de grau 2. Grau 2, que tem produtos aqui entre x e x3, grau 2, grau 2, grau 2, grau 2, grau 2. Então, é isso que é uma forma quadrática. São polinômios de grau 2. Ok? Muito bem. Por que isso aqui é importante? Porque se essa matriz aqui do meio, como matriz constante, né, se ela for uma matriz simétrica, ou seja, o elemento IJ é igual ao elemento JI, o elemento 2, 3 igual ao elemento 3, 2, o elemento 1, 3 igual ao 2, 3, 1, 2, 2, 1. Se a matriz for simétrica, então eu posso inferir muita coisa sobre esse polinômio g de x, principalmente sobre os sinais, se ele é positivo, negativo e tudo mais, só com base na análise dessa matriz aqui. Aí vem a primeira coisa, essa matriz aqui tem que ser simétrica? Para analisar as propriedades, sim. Tá? Em termos gerais, uma forma simétrica, uma forma quadrática, não precisaria ter uma matriz simétrica aqui dentro. Por exemplo, esse mesmo polinômio aqui, que eu vou colocar de maneira um pouquinho mais... Vou colocar aqui x1 quadrado mais 3x2 ao quadrado mais 2x3 ao quadrado mais 4x1 x3 mais 8x2 x3. Né? Eu posso escrever essa forma quadrática aqui como um x transposto vezes, vamos colocar aqui 1, 3, 2, vou colocar 2 menos 2, 3, 1, 6 e 2, por exemplo, vezes x. Posso escrever essa forma quadrática desse jeito aqui, né? Que quando eu fizer esse produto, eu vou chegar exatamente nesse mesmo polinômio, tá? Então, não é uma matriz simétrica aqui dentro, tá? Então, uma forma quadrática, você não precisa ter necessariamente de uma matriz simétrica. Porém, como é que construir essa matriz aqui? Né? Por isso que eu deixei dessa forma meio feinha aqui a princípio, né? Porque percebam que os elementos aqui, x1 quadrado, 0x1, x2, vamos voltar aqui. 2x1, x3, aqui, x1 quadrado, 0x1, x2, 2x1, x3. 0x1, x2, 3x2 quadrado, 4x2, x3. Ou seja, esse cara aqui ele vai multiplicar o x1 vezes x1, x1 vezes x2, x1 vezes x3. x2 vezes x1, x2 vezes x2, x2 vezes x3, x3 vezes x1, x3 vezes x2, x3 vezes x3. Né? Ou seja, né, daqui eu conseguiria fazer direto, na verdade, esse polinômio aqui. Tá? E o que é legal perceber? Que, por exemplo, o elemento x2, x3, eu posso distribuir ele tanto no elemento x2, x3, quanto no x3, x2. Desculpa. E se eu dividir igualmente, esse 8 aqui, dividir 4 para cá, 4 para cá, é ótimo, né? Esse 4 dividir como 2 para cá, 2 para cá, que é o elemento 1, 3, né? x1, x3, x3, x1, 2 e 2 aqui. Eu sempre consigo ter uma matriz simétrica. Então, toda forma quadrática eu consigo representar como matriz simétrica aqui dentro. Tá? Não precisa ser simétrica. Mas eu posso sempre representar como matriz simétrica. E é muito vantajoso eu representar como matriz simétrica. Tem várias propriedades. Todas as propriedades que eu uso, na verdade, supõem que a matriz aqui dentro é simétrica. Beleza? Então, é isso que é uma forma quadrática. Um polinômio de grau 2. Formalmente, até posso mostrar que aquela matriz no meio, eu sempre posso usar uma simétrica com base nesse tipo de brincadeira aqui, né? Tipo, representar ela como uma matriz simétrica mais uma antissimétrica e assim por diante, que não vou entrar em detalhes agora, mas sempre posso ter uma matriz simétrica aqui dentro, tá? Muito bem. Quais são as propriedades, então, que a gente tem de formas quadráticas, né? É importante a gente entender isso antes de entender a questão da função de Lyapunov. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que minha função de Lyapunov sempre eu posso, sistema é linear, sempre eu posso utilizar polinomios de grau 2 para representar a função de Lyapunov. Então, o sistema ele é estável, vai existir um polinômio de grau 2. Se o sistema não é estável, não vai existir nenhum polinômio de grau 2. É legal que é equivalente, é um problema totalmente decidível. Se eu achar, existe. Se eu não achar, é que não existe. Tá? Quais são as propriedades, então, de formas quadráticas? Primeira coisa é que uma forma quadrática eu consigo usar para definir alguns conjuntos. Tá? Então, por exemplo,
f de x igual a c, f de x menor ou igual a c são conjuntos aqui. Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Estou com 2 slides aqui, fico trocando o tempo todo. Vamos supor, por exemplo, que eu estou considerando essa forma quadrática aqui. X transposto vezes um P vezes um X. Tá. E esse aqui eu estou chamando lá, eu vou chamar de G de X. Não, vou chamar de F de X, que é igual ao que está na definição. Então, vamos lá. Quais são os valores de x tais que f de x são menores ou iguais a 2, por exemplo? Menor ou igual a um c. Né? Aqui eu estou falando, não, f de x menor ou igual a um c. Um c é uma constante qualquer, então 2. Né? Quando eu distribuo essa forma quadrática, eu vou ter que x1 quadrado mais x2 quadrado menor ou igual a 2. Quais são os x's que satisfazem isso aqui? Todos os x's que estão dentro da circunferência de raio raiz de 2. Né? Então, quando eu defino uma forma quadrática menor do que um tanto, eu tenho conjuntos. Tá? Consigo definir conjuntos. Não necessariamente são fechados, que vai depender do sinal dessa matriz, que já vou deixar claro, mas consigo definir conjuntos. Aqui no caso, o interior todo dessa circunferência. Se for só igual a 2, é a borda dessa circunferência aqui. Então, essa é a primeira propriedade. A outra propriedade, que isso aqui é sucesso pra gente, vamos supor que eu ordenei os autovalores da matriz A. Então, daqui eu ordenei de maneira crescente. Né? O lambda 1 é o menor autovalor e lambda n é o maior autovalor. Então, x transposto a x vai ser sempre maior ou igual do que lambda 1 vezes x transposto x, menor ou igual que lambda 2 vezes x transposto x. Tá? Por exemplo, esse exemplo aqui vai ficar... Mas vamos usar esse exemplo aqui. Vamos usar outra matriz. Vamos supor aqui que eu tenho uma matriz, estou analisando isso aqui, x transposto, 1, 0, 0, 2, x. Quais são os autovalores? 1 e 2. E olha que criativo. Então, aquilo ali quer dizer que x transposto a x, que é essa forma quadrática aqui, que é o f de x, que essa forma quadrática é o quê? x1 quadrado mais 2x2 ao quadrado, ok? Não tem termos cruzados. Vai ser sempre maior ou igual do que o menor autovalor vezes x transposto x, vou colocar mais para cá, vezes x transposto x, que é x1 quadrado mais x2 quadrado. Então, x transposto x, que é x1, x2, que multiplica x1, x2. Feio pra cá. Né? Isso aqui vai ser sempre menor ou igual do que 2, que multiplica x1 quadrado mais x2 quadrado, que é o maior autovalor vezes x1, x2. Então, tem essa desigualdade aqui satisfeita. Tá, beleza. Né? Grandes coisas. Por que isso aqui é importante? Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Vamos supor esse caso aqui. Eu posso dizer, então, que esse polinômio, essa minha forma quadrática, é sempre positiva. Né? Porque se ela está sempre maior do que um troço que é sempre positivo, então quer dizer que todo esse cara aqui, para todo x1 e x2, vai ser sempre positivo. Né? De maneira equivalente, se todos os autovalores fossem negativos, então eu poderia dizer que minha forma quadrática era sempre negativa. Porque ela está sempre menor do que um cara que é negativo. Tá? Então, essa propriedade ela é válida se a matriz aqui dentro é simétrica. Tá? Essa análise de autovalores ela é válida quando a matriz é simétrica. Até porque se não for simétrica, eu nem garanto que são reais esses autovalores, então não são nem comparáveis, não consigo colocar numa ordem comparável. Então, precisa ser simétrica. E eu tenho uma noção do sinal dessa minha forma quadrática com base nos autovalores. O que me leva a esse outro resultado, que é o que a gente precisa mesmo. Que conceito de definido positivo. O conceito de definido positivo de uma forma quadrática, de uma função qualquer, é que ela seja sempre positiva para todo x. Tá? Então, esse é o conceito de definido positivo. E essa matriz, se essa função aqui, essa forma quadrática, é sempre positiva, então quer dizer que a matriz do meio, a M, ela vai ser definida positiva. Então, esse é o conceito de matriz definida positiva. Se quando eu escrevo uma forma quadrática a partir dela, essa forma quadrática for sempre positiva.
Então aí a gente tem a matriz M que é definida positiva. E, com base nessa propriedade anterior, eu chego à conclusão que M vai ser definida positiva se todos seus autovalores forem positivos. Tá? E eu tenho o conceito de semidefinido positivo, que é no caso do maior ou igual. Tá? Que ele vai ser semidefinido positivo se todos os autovalores forem maiores ou iguais a zero. Tá? E eu tenho também equivalente conceito de definido negativo, né? Se o menos M for positivo, ou, em outros termos, se todos os autovalores forem negativos. Né? Que, de novo, a gente usa isso aqui. Né? A função inteira vai ser negativa. Se o maior autovalor for negativo, quer dizer que forma quadrática vai ser sempre negativo. Tá? Então, esse é o conceito de definido positivo e definido negativo. Então, eu consigo saber que esse polinômio inteiro é positivo se os autovalores são positivos. É a mesma coisa no negativo. E só a título de curiosidade, se, por exemplo, aqui eu tenho uma forma quadrática e ela é positiva, é um polinômio de grau 2 positivo, quando eu faço definir esse conjunto, se f de x for uma forma quadrática sempre positiva, então esse conjunto vai ser sempre um conjunto fechado. Se f de x, belo f, for x transposto 1, 0, 0, 1, x, então o conjunto f de x menor ou igual a 3, por exemplo, é a circunferência, é o interior da circunferência de raio raiz de 3. Então é um conjunto fechado, bonitinho, bem definido. Se ele não for nem positivo nem definido, que pode acontecer se tem um autovalor positivo e um negativo, por exemplo, ou vários positivos e vários negativos, né, o caso do menos 1, 0, 0 e 1, x, no caso ele não é definido, nem positivo nem negativo, então f de x menor, ou f de x igual a 1, x igual a 1, vai ser uma hipérbole, que é o menos x1 quadrado mais x2 quadrado igual a 1. Isso aqui dá uma hipérbole com as suas coisas. Então não é um conjunto fechado bonitinho. Tá. Então se for definido positivo, vai dar um conjunto fechado esse tipo de domínio aqui. Ok? Tá, e por que eu estou dizendo tudo isso? Vamos vir para o Lepo 9. Então, lembra das 3 condições de Lepo 9. O v de 0 tem que ser 0, o v de x tem que ser positivo e o v ponto tem que ser negativo. Quando eu uso aquela forma quadrática, essa função aqui ela vai ser 0 quando x é igual a 0, beleza? Né? Ela só vai ser 0 quando x for igual a 0 se esse cara for sempre positivo para todo x diferente de 0. E eu consigo garantir que esse cara é positivo para x diferente de 0 se a minha matriz P aqui do meio for definida positiva. Então, se P for definido positivo, isso aqui tudo é sempre positivo para todo x diferente de 0. Portanto, v de x é positivo. Então, vamos começar a descrever as condições de Lepo 9 em termos de matrizes. V de x, x transposto px. Tá. V de 0 é igual a 0 por construção. V de x é positivo, implica que x transposto px é positivo. Ou seja, isso aqui é válido se C e somente se P for uma matriz definida positiva. Por que eu coloco dessa forma? Para forçar que P seja simétrica. Lembra que aquelas propriedades sobre os autovalores só são válidas para matrizes simétricas. Okay? Então, P tem que ser positivo. Então, eu estou fazendo uma análise da estabilidade a partir da análise de uma matriz constante, que é muito mais fácil do que procurar uma função maluquíssima ali. Eu estou procurando uma função de Lepo 9 aqui. Tá? E o V ponto tem que ser negativo. Quando que o v ponto é negativo? O que é derivada dessa função aqui, da função de Lepo 9? Como eu tenho um produto aqui, o x depende de t, tanto aqui quanto aqui, então vou fazer a regra do produto. X ponto transposto px mais x transposto px ponto. O que é x ponto? Aqui eu estou considerando, na minha análise, sistemas lineares e invariantes no tempo. Então, como eu tenho que x ponto é igual a vezes x, então, esse cara aqui, transposto, fica x transposto px, mais x transposto p, que multiplica ax. Esse cara aqui transposto, ele é x transposto vezes a transposto, né? Porque o transposto do produto é produtos transpostos na ordem inversa.
Então, aquele cara ali, ele é igual a escrever dessa forma aqui. A transposto P mais P a X. Se eu colocar o X transposto em evidência esquerda e o X em evidência direita, né? Ou de outra forma de enxergar, se eu fizer esse distributivo, eu volto para essa expressão aqui. Né? Isso aqui é o próprio V ponto de X. E isso aqui vai ser negativo quando a matriz aqui do meio for definida negativa. Né? Então, equivalente ao caso de cima aqui. Então, quando o cara aqui do meio for definido negativo, então, minha função de Lyapunov ela é negativa. Então, percebam que o que facilita aqui é que eu tirei o x da jogada. Estou analisando só em termos das matrizes. Né? Portanto, essas minhas condições aqui, né, v de x maior do que zero e v ponto de x menor do que zero, elas acabam se transformando em P simétrico definido positivo e A transposto P mais PA definido positivo, definido negativo. Show de bola. Tá? Como que eu faço para analisar isso aqui na prática? Né? Achar uma matriz P que satisfaz essas duas condições. Isso aqui, gente, são as famosas desigualdades matriciais lineares. Porque são desigualdades, trabalhando com matrizes, são só coisas lineares, que eu não tenho P quadrado, ou P vezes P no caso, né, que é matriz. Né? Então, são as famosas desigualdades matriciais lineares, ou do inglês Linear Matrix Inequalities, que a gente ama, adora. Ou seja, né, toda essa abordagem de LMI, ela vem lá do Teorema de Lyapunov. Ela vem diretamente do Teorema de Lyapunov. Tá? Muito bem. Como que eu faço para achar uma P que satisfaz isso aqui tudo? Né? Que é isso que vocês estão querendo. Né? Então, voltando ao problema. Tem o meu sistema linear, ou meu sistema não linear, e eu obtive uma representação linearizada. Esse meu sistema ele vai ser estável se eu achar uma P que garante essas duas condições. Tá? Uma vez que eu achei a P que garante essas duas condições, o meu V de x vai ser dado por x transposto px, que vai ser um polinômio de grau 2. Ok? Então, eu consigo achar uma função de Lyapunov bonitinho. Eu vou fazer um exemplo aqui meio que na mão. Depois eu vou fazer um exemplo, depois eu vou mostrar numericamente como a gente pode computar, ok? Mais tranquilamente. Mas é legal fazer na mão uma vez na vida para a gente entender. Então, vamos supor, por exemplo, que meu A, minha matriz A, é menos 1, 2, 0, menos 3. Por exemplo, estou chutando. Okay? Eu sei que é estável, porque os autovalores têm parte negativa, então eu sei que eu vou achar um P simétrico definido positivo que satisfaz a transposto P mais PA menor do que zero. Tá? Como para trabalhar, então o P que eu estou procurando, ele é da forma P1, P2, P2, P3. Porque por construção já estou garantindo a simetria dele. Tá? Como que a gente faz na mão? Né? Depois a gente vai fazer com computadores. Né? Primeiro, eu acho uma P que garante isso aqui. Né? Como na mão, fazendo aqui, escrevendo, é difícil garantir uma desigualdade, eu vou chamar P que garante que a transposto P mais PA seja igual a uma matriz que é definida negativa. No caso, vou chutar menos identidade. Porque eu sei que menos identidade é definida negativa. Todos os autovalores dessa matriz aqui são iguais a menos 1, são negativos. Eu poderia usar qualquer outra matriz negativa aqui? Sim, eu vou achar outra função de Lyapunov, mas também vai ser válida se o sistema for estável. Se o sistema não for estável, eu não consigo achar uma P que satisfaz positiva que garante isso aqui negativo. Tá? Então, vamos lá. Então, A transposto P, menos 1, 2, 0, que é o A transposto, vezes P, P1, P2, P2, P3. Esse aqui é o momento que vocês pulam o vídeo. Vou dar um bônus para quem está ouvindo esse trecho agora. Vou sortear um sistema estável para quem está me ouvindo exatamente nesse momento. Quando eu faço esses produtos matriciais, então aqui vai ficar menos P1, né? Estou fazendo literalmente produto aqui, menos P2, 2P1 menos 3P2,
menos 3p3, 3, mais, aqui mesma coisa, menos p1, 2p1 menos 3p2, menos p2 e menos, desculpa, peraí, fiz alguma coisa errada, gente, desculpa, aqui tem um 2p2, 3p3, aqui vai ser 2p2 menos 3p3 também, ó, eu estou usando as miguezinhas para corrigir tudo, né, igual a menos 1, 0, 0, menos 1. Então, vamos lá. Quando que esse lado esquerdo é igual ao lado direito? Quando, vamos juntar tudo aqui numa matriz só, aqui eu tenho menos 2p1, aqui eu tenho 2p1 menos 4p2, aqui também, 2p1 menos 4p2, olha, é simétrico, coincidência, não é coincidência. Aqui, 4p2 menos 6p3, igual a menos 1, 0, 0, menos 1. Quando que essa matriz é igual a isso aqui? Quando ela é igual elemento a elemento. Então, eu vou ter um sistema de equações. Menos 2p1 tem que ser igual a menos 1. Né? 2p1 menos 4p2 tem que ser igual a 0. Né? E que é igual a essa outra equação aqui, eu nem vou considerar aqui. E que 4p2 menos 6p3 tem que ser igual a menos 1. Então, daqui eu tiro que p1 tem que ser igual a meio. 4p2 tem que ser igual a 1, portanto, p2 é igual a 1 quarto. E que 6p3 tem que ser igual a 4p2, que é 1 mais 1. Né? Aqui, veio para cá, deixa eu ver se não estou fazendo nada errado, acho que sim. Então, p3 tem que ser igual a 1 terço. Portanto, meu p é meio, 1 quarto, 1 quarto, 1 terço. Né? Isso quer dizer que v de x, que é x transposto px, que é igual a meio de x1 quadrado, mais meio, que é 1 quarto mais 1 quarto, de x1 vezes x2, mais 1 terço de x2 quadrado, é uma função de Lyapunov que satisfaz aquele sistema. Então, no caso do não linear, você linearizou, obteve essa matriz A aqui, né? Calcula um P, por exemplo, nesse procedimento, que você acha uma função de Lyapunov que vai funcionar para suas análises lá. Tá? Não garanto que ela vai ser muito boa, mas pelo menos ela vai funcionar ao redor da origem, tá show de bola. Tá? Deixa eu só verificar se deu certo. Tá. Gente, né? Isso aqui só vai ser válido, desculpa. Isso aqui só vai ser válido se... Agora tem que analisar se P ela é definida positiva. Esse é o teste que a gente faz, na verdade, para ver se é estável ou não. Eu já pulei um passo, porque eu já sei que é estável, então não preciso fazer verificação, mas se eu não soubesse que ele é estável, preciso verificar pelo menos se o P é definido positivo, que eu já garanti que o transposto P mais P é definido negativo. Né? Os autovalores dessa matriz, aqui não é trivial, vamos lá no Octave. Então, P, ele é meio, 1 quarto, 1 quarto, 1 terço. Os autovalores de P são positivos. E só para garantir, o meu A, ele é menos 1. Esqueci o que é meu A. 2, 0, menos 3. Então, A transposto vezes P mais P vezes A deu menos identidade. Que mágico! Muito bem. Então, gente, a gente avalia se é positivo. Se for positivo, a gente forçou já aqui o transposto P mais P é negativo. Essa matriz é uma matriz de Lyapunov. Muito bem. Shows? Então, esse é o procedimento que a gente acaba fazendo para determinar estabilidade. Agora, como que a gente faz no computador para fazer isso aqui? Para fazer esse tipo de procedimento no computador, diretão, aqui eu vou fazer no Octave, MATLAB também tem, até mais indicado. Tem 2 pacotes que eu faço instalação.
um pacote. Eu vou escrever aqui, vai dar errado, porque eu só vou escrever o nome dos pacotes. Um pacote é o YAML, tá? Que ele é um parser, um pacote que vai te ajudar a descrever essas desigualdades matriciais que a gente está trabalhando aqui, P maior que zero, outras transposto por P é menor do que zero, tá? E outro é um resolvedor, tá? Para o MATLAB, né, existem os CDOMI, o Mosaic, SDPT3 e assim por diante, tá? Para o Octave, eu estou usando aqui o SDPT3 que está funcionando. Show de bola. Então eu preciso de dois pacotes, um YAML, esse precisa ter, e um desses aqui, tá? Que é o que vai de fato resolver o seu problema, tá? Aí como é que eu faço para descrever meu sistema? Então vamos dar um clear aqui, CLC. Então tem essa matrizada. Então eu quero calcular uma P que satisfaz essas duas condições, P maior que zero e a transposto P mais P é menor que zero. Como minha variável é P, eu vou definir ela como sdpvar, esse aqui é o comando do YAML, ok? Vai definir a variável, eu coloco as dimensões, que é 2 por 2, e eu forço ela a ser simétrica colocando esse padrão aqui. Então ele colocou aqui, linear variable e assim por diante. E agora eu vou definir minhas condições. Né? Então minhas condições, que eu vou colocar já LMIs, que são das Linear Matrix Inequalities, mas pode ser o nome que vocês quiserem dar. Quais são minhas condições? P maior ou igual a zero. Aqui, gente, eu vou usar maior igual e menor igual, porque o YAML ele mostra fotos de gatinhos quando você usa só maior menor, e isso me incomoda. Quer dizer, não o gatinho em si, mas me incomoda o fato que vai dar erro no meu, porque eu não tenho essa foto no meu computador. E a transposto vezes P mais P vezes A menor ou igual a zero. Então, defini minhas duas condições, que é o P maior que zero, a transposto P mais P A menor do que zero. Okay? E uma vez que eu defini as condições, então o YAML ele é responsável por isso, por escrever de maneira bonitinha as condições LMIs ali. Tá? Agora eu preciso resolver. Para resolver, calcular o P, aí que eu preciso do outro pacote, que no caso o CDOMI, ou o Mosaic, ou o SDPT3, que é o resolvedor que calcula o P solução disso aqui. E eu chamo esse pacote usando o comando solve SDP, passo as condições. O segundo argumento eu vou passar como vazio por enquanto, porque eu só uso ele se eu estiver otimizando coisas, e não é o caso no momento. Resolvo. Tá? Eu vou fazer a verificação. Né? Uma maneira de fazer a verificação é você usar o comando check set LMIs e verificar que o primal residual deu todo mundo positivo. Isso aqui, de maneira bem tosca, é como se fosse a distância da solução até a restrição. Se a distância é positiva, quer dizer que está na parte factível da restrição. Se tivesse negativo, estava na parte infactível. Então, preciso que esses caras todos sejam positivos, independente do sinal da desigualdade, que tem a ver com as restrições. Tá? É todo positivo? Então, foi certo. Se eu, por exemplo, qual que é o P que ele calculou? O P, eu faço dessa forma, eu converto de SDP var para normal. Então, essa foi a matriz P que ele calculou. Foi diferente da minha. Tem infinitas P's que satisfazem isso daí. Tá? Mas, se essa P for positiva, e os autovalores de A transposto vezes P mais P vezes A forem negativos, que no caso são, então quer dizer que essa função de Lyapunov é estável. Portanto, uma função de Lyapunov, uma outra função de Lyapunov que você queira utilizar, seria o 6.3174 vezes x1 quadrado, aqui tá meio tosco, tá? Mais 2 vezes 2.9718 vezes x1 vezes x2, mais 4.0421 vezes x2 quadrado. Essa função de Lyapunov vai dar tão certo quanto essa aqui, para fazer a caracterização de estabilidade do seu sistema, se aquela matriz A veio, por exemplo, de uma representação não linear, ou se você está trabalhando com o sistema linear mesmo. Tá? Então, essa é uma estratégia aí pra gente, uma outra estratégia para a gente calcular funções de Lyapunov, ok? Para controle robusto, por exemplo, a gente usa muito esse teorema, e a gente vai expandir bem mais esse teorema a partir de agora, das próximas aulas, para fazer também síntese de controladores e tudo mais. Para não lineares, a gente, pelo menos minhas aulas aqui no meu curso, eu vou caminhar numa direção diferente, de usar essa função de Lyapunov para verificar a região de atração
e só depois a gente vai fazer síntese de controladores. Então, mas ambos acabam usando essas mesmas teorias para poder fazer o cômputo das funções de Lyapunov. Beleza? Então é isso daí. Valeu, gente.